E aí pessoal, beleza? Nossa videoaula de hoje é sobre titulação ácido-base na determinação da pureza. Então pessoal, nessa videoaula, no final dela, vocês vão ter que fazer um exercício e me enviar. Vocês vão ver que ele está muito fácil, até porque é uma aplicação do que a gente vai ver durante essa videoaula, beleza? Vamos lá? Pessoal, então, solutos impuros, eles são muito mais comuns do que os puros. Nós vimos que quando eu tenho um soluto puro, realmente, eu posso usar, inclusive, ele numa reação para padronizar uma solução a partir de uma titulação. Então, quando a gente padroniza, a gente usa sempre um soluto puro. Mas o mais comum é a gente ter solutos impuros, porque purificação encarece o processo e as substâncias ficam mais caras para serem compradas. Mas é muito comum na indústria a necessidade de analisar a pureza. Então, nós podemos, se eu tenho um soluto impuro, nós podemos determinar a pureza fazendo um processo de titulação. Vamos ver então como é que fica este processo. Então, eu posso usar a titulação aí, por exemplo, para determinar o grau de pureza de uma substância como a soda cáustica. Eu tenho lá na soda cáustica a constituição principal é o hidróxido de sódio, então eu posso reagir a amostra com um ácido e assim eu quantifico quanto tem de hidróxido de sódio realmente na amostra. O restante, obviamente, são impurezas que muitas vezes a gente nem está muito preocupado com elas, nós só queremos saber qual que é o constituinte principal. Ok? Então, um exemplo muito comum aí realmente é o hidróxido de sódio impuro, porque é muito comum ele ser encontrado com impureza, já que ele é uma substância higroscópica. Lembre lá que quando a gente falou sobre soluções padrões, eu preciso padronizar o NaOH sempre, porque não é um padrão primário, já que ele sempre é encontrado com impureza, por ser higroscópico, por reagir com gás carbônico. Tá? Então, ele não é um padrão primário. Quando eu vou utilizar ele, inclusive, em titulação, a gente primeiro, previamente, padroniza ele. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo de como a gente faz isso, como a gente pode determinar a pureza de uma amostra que contém hidróxido de sódio, como a soda cáustica. Então, eu tenho a minha substância problema, que no caso aqui é o hidróxido de sódio impuro. Neste exemplo aqui, nós vamos pegar uma amostra dele e vamos pesar, já que ele é um sólido, né? Poderia ter uma substância em solução também, mas ele é um sólido primeiro, tá? E aqui, depois eu vou pesar ele, tá? Então, eu vou pesar aqui uma quantidade de 0,5 gramas, eu vou solubilizar e vou ter a minha amostra em solução. Por que solubilizar? Porque titulação, pessoal, só posso fazer titulação quando as substâncias estiverem em solução. Tá? Uma vez que ele está solubilizado, eu vou aqui elevar um volume num balão volumétrico até um volume conhecido. Por exemplo, usei um balão de 100 ml, tá? E eu vou então obter uma solução deste hidróxido de sódio para mim poder titular ele. Ok? Então, no caso aqui, eu escolhi 250 ml do meu balão. Então, eu formei uma solução de 250. Então, olha lá, peguei 0,5 gramas, solubilizei num balão de 250. Então, eu formei aqui uma solução de 250 ml que contém 0,5 gramas do NaOH impuro. É importante falar que essa aqui, eu chamar aqui de amostra, ele aqui é a minha amostra. 0,5 gramas é a minha amostra. Para não confundir, pessoal, e dizer, é o NaOH que eu já tenho. Não, o NaOH que realmente eu tenho nessa amostra é o que eu vou obter no final a partir da titulação, ok? Então, o que eu faço agora? Pego essa amostra, retiro uma alíquota, faço a titulação, tá? Então, daquele 250, eu tirei uma alíquota de 50 e fiz uma titulação. Eu posso, inclusive, tirar 3 alíquotas e fazer 3 titulações em triplicata. Lembrando que titulação a gente sempre faz em triplicata. Tá? Então, eu faço a titulação aqui, por exemplo, fazendo com 10 ml de ácido clorídrico 0,2 mol por litro. Tá? Então, retomado, ó, peso a amostra que contém minha substância problema, que é o hidróxido de sódio. A minha amostra é uma amostra que contém ele só que impuro. Pesei, solubilizei em 250 ml, um balão de 250, né? Peguei uma alíquota de 50, titulei com uma solução de HCl 0,2 mol por litro e eu gastei 10 ml do ácido, ou seja, foi os 10 ml
que foram medidos na bureta. Então, meu resultado experimental são esses 10 ml. Vamos ver como que fica aí o cálculo. Então, o cálculo, a primeira parte, é fazer o cálculo da titulação. E para fazer o cálculo da titulação, a primeira coisa que nós precisamos é a reação. Olha a reação aí. Ácido clorídrico mais hidróxido de sódio é uma reação 1 para 1. Reação 1 para 1 é um sonho de quem está fazendo uma titulação, porque facilita e muito o cálculo, né? Depois que eu já sei a reação, já sei que ela é 1 para 1, eu vou calcular a quantidade de titulante. Titulante é o quê? A substância que estava, a solução lá que estava na bureta. Na bureta nós tínhamos ácido clorídrico 0,2 mol por litro. Tá? Coloquei aqui inclusive para a gente lembrar os dados. Então, eu vou fazer isso por regra de 3, né? A solução é 0,2 mol por litro, então eu tenho 0,2 mols em 1 litro. Eu usei 10 ml, transformei esses 10 ml para litros, vou encontrar aqui qual é a quantidade de mols que eu tenho realmente de HCl. Resolvendo essa regra de 3, eu tenho 0,002 mols de HCl, ou seja, essa é a quantidade de HCl que efetivamente reagiu com a minha amostra, os 50 ml de alíquota que eu tirei lá da solução que eu tinha preparado do hidróxido de sódio. Okay? Agora que eu já encontrei a quantidade de titulante, eu já posso obter a quantidade da substância problema, que é o hidróxido de sódio, usando a estequiometria. A estequiometria, que é o tiro da reação, ela me diz que ela é 1 para 1. Logo, eu também vou ter 0,002 mols de hidróxido de sódio. Não é fácil, pessoal? Tranquilo? Não? Então vejam, ó. Segunda parte do cálculo agora é determinar a pureza. Eu já sei quantos mols eu tenho de hidróxido de sódio. Se eu sei a quantidade de mols, para mim poder saber a pureza, eu vou ter que comparar com a minha amostra inicial. Okay? Para poder comparar com a amostra inicial, eu tenho que determinar a quantidade de hidróxido de sódio analisado lá. Então, a quantidade de hidróxido de sódio analisado, esse impuro agora, tá? Primeiro eu vou analisar, chegar na quantidade do impuro, tá? A quantidade do impuro eu preparei uma solução de 250 ml colocando 0,5 gramas dele impuro. Eu vou encontrar quantas gramas eu tenho no que eu peguei para analisar. O que eu peguei para analisar? 50 ml desses 250. Então, em 50 ml eu tenho X. X vai dar 0,1 gramas, ou seja, eu utilizei 0,1 gramas de hidróxido de sódio impuro. Na análise, eu analisei essa quantidade aí. Então, é essa quantidade que eu tenho que fazer a comparação com a quantidade de hidróxido de sódio que realmente existe nesse 0,1 gramas aí. Tá? Para encontrar, então, a quantidade do puro, a gente já sabe a quantidade que nós temos de NaOH puro, só que em mol, que é o que a gente acabou de obter no cálculo da titulação. O que falta fazer, então? Para mim poder comparar com o impuro, eu tenho que chegar na mesma unidade de massa. Se eu tenho a unidade em mol, para transformar para a unidade de massa, eu preciso da massa molar. Então, a massa molar dele é 40 gramas por mol. Posso montar uma regra de 3, que me diz que 40 gramas eu tenho em 1 mol. É uma relação aí, né? 40 gramas por mol, então 40 gramas em 1 mol. Se eu tenho aí 0,002 mols, resultado que eu obtive lá na titulação, é só encontrar então a massa resolvendo essa regra de 3. Isso me dá 0,08 gramas de hidróxido de sódio realmente na minha amostra, que é a parte pura. E agora basta eu calcular a pureza. Como que eu faço isso? O 0,1 gramas é a parte 100%, que seria 100%. Se ele fosse totalmente puro, eu teria 0,1 gramas. Então, para ter a pureza, eu vou relacionar o 0,1 com 100%, já que se ele fosse totalmente hidróxido de sódio, aquele 0,1 grama que eu tenho de amostra seria 100%. E, na verdade, pela titulação a gente determinou que nós temos 0,08 gramas de hidróxido de sódio, e aí nós encontramos a pureza dele. Isso me dá 80% de pureza. Beleza? Não é fácil. Separar por etapas aí para fazer o cálculo facilita bastante, né? Cuidar na interpretação, tá, pessoal? Interpretação dos dados. Organizar os dados ajuda muito a resolver esses exercícios.
Exemplo 2. Mesma coisa, determinar a pureza da soda cáustica e um carregamento agora. Tá? Então, novamente, é o hidróxido de sódio. Eu estou chamando aqui de soda cáustica porque é o nome comercial do hidróxido de sódio impuro. Tá? Então, aqui eu separei diretamente uma amostra de 0,1 gramas de soda cáustica. Não é o correto a ser feito, só coloquei no exemplo. Tá? O correto para você analisar a soda cáustica é sempre preparar uma solução previamente. Por quê? Porque pesar quantidades mais pequenas faz com que você aumente o erro. Então é melhor você pesar uma quantidade um pouco maior, solubilizar ela e assim fazer análise. Tá? Mas aqui nós estamos... A ideia aqui é que a gente consiga entender o cálculo da titulação. Então, essa amostra foi solubilizada. Depois eu titulei com uma solução padrão de HCl, 0,1 mol por litro. Né? Solução de HCl é o titulante, então ela tem que ser uma solução padrão. Se ela não é um padrão primário, o HCl não é um padrão primário, ele tem que ser sempre padronizado previamente. O HCl realmente não é, e ele sempre tem que ser padronizado. Como a gente estava fazendo nas nossas práticas lá. Nós tínhamos feito, entre as práticas que nós tínhamos feito, foi a padronização do ácido clorídrico e do hidróxido de sódio. E na titulação, o meu resultado experimental, medindo a bureta, são 10 ml. Então está aqui a bureta. Né? O nível inicial, nível final após a titulação, 10 ml. Aqui, tá? Então nós temos aqui o Erlenmeyer. Aqui a coloração que nós temos aqui é no começo, pessoal, porque no caso a cor rosa aí é se eu tiver a fenolftaleína, que é o indicador, né, no caso aqui do exemplo, com o hidróxido de sódio. Só que, na verdade, a fenolftaleína não é indicada para essa titulação deste modo aí, tá? É melhor você utilizar outros indicadores. Por quê? Porque a fenolftaleína, no final, você vai ter um meio ácido. Ela é incolor. Se você colocar ali uma gota a mais, você não vai ver um outro tom incolor. Só existe um tom incolor, obviamente, né? Então você não vai ver uma diferença. Já no caso do indicador que muda de cor para uma cor visível realmente, nós podemos ver tons diferentes para saber se nós passamos muito ou não da cor, como eu falei para vocês lá na própria fenolftaleína, né? Quando a gente tem a viragem lá para o meio básico, um rosa muito forte significa que você passou muito do ponto estequiométrico. Tá? Então aqui, usar a fenolftaleína nesse processo não seria indicado, você poderia usar outros indicadores para fazer esse tipo de titulação. Ok? Então, olha só. Aqui foi gasto 10 ml, meu resultado experimental, e isso nós vamos precisar para fazer o cálculo. Mesma coisa, parte 1 titulação, reação é a mesma do primeiro exemplo. Vou determinar a primeira quantidade de titulante, usando a concentração do titulante, que é o HCl, 0,1 mol por litro, então 0,1 mol em 1 litro. Por regra de 3, como eu gastei 10 ml, 10 ml em litros é 0,01 litros, eu chego a 0,001 mol de HCl, que é a quantidade de titulante. Esse aqui é meu resultado experimental que eu tenho em relação ao titulante. Gasto. Agora eu tenho que determinar a quantidade de hidróxido de sódio. Que jeito que eu faço isso? Na estequiometria. Novamente, eu tenho uma reação 1 para 1, facilita muito o cálculo. Se ela é 1 para 1, a quantidade do HCl que reagiu com hidróxido de sódio tem que ser também 0,001 mol de hidróxido de sódio, então, que eu tenho. E a parte 2, novamente, vamos fazer a pureza. Primeiro, vamos determinar a quantidade de hidróxido puro, porque nós já temos o impuro, porque nós já partimos da quantidade pesada e já colocamos para fazer a titulação aquela quantidade pesada. Então, eu já sei que é a quantidade inicial lá, 0,1 gramas. Então, para determinar a quantidade do puro, eu vou usar a massa molar simplesmente para transformar a quantidade de mols que eu achei do hidróxido de sódio na titulação, usando aí então a massa molar. Nós temos então 0,001 igual a x, nós chegamos a 0,04 gramas de hidróxido de sódio puro. E para determinar a porcentagem de pureza, nós teremos que 0,1 gramas corresponde a 100%, que é a quantidade de amostra que eu coloquei para analisar, e 0,04 gramas, que é o meu resultado experimental, ou seja, a quantidade que realmente tem nessa amostra de hidróxido de sódio, determinada a partir da titulação, vai ser a minha porcentagem de pureza. Isso dá 40%. Tranquilo? Beleza? Dúvidas, dificuldades? Mandem, avisem.
informem que eu vou ajudando vocês. E para concluir a parte que vocês têm que colocar a mão na massa, eu faço envie, vocês vão fazer a resolução desse exercício, podem fazer no caderno ou podem fazer num arquivo e vão postar como atividade, ok? A resolução, eu quero a resolução, não quero só a resposta, tá? A resolução completa, tá? Então, esse faça envie, você separou uma amostra agora de 0,15 gramas de soda cáustica, a amostra foi solubilizada, titulou-se com solução padrão de HCl 0,5 mol por litro e foram gastos 10 ml. Então, olha que moleza, só mudou as quantidades. Tá? Mudou as quantidades e a concentração do HCl aí, ok? Então, esse é o faça envie. Deixem lá ele completinho lá com todo o cálculo para você chegar na tua resposta. Tranquilos? Até a próxima aula.